Existe uma coisa que você provavelmente já ouviu de todo mundo. De amiga, de pastor, de psicólogo, de livro de autoajuda. E essa coisa é: você precisa se amar mais. E talvez você já tenha até concordado com essa frase. Talvez você até já tentou isso. Já tentou se cuidar mais, se priorizar mais, tentar pensar mais em você. Mas a verdade é que isso não resolveu nada. Porque o que você está vivendo não é falta de amor por você mesma. É outra coisa. É um estado que a maioria das mulheres não tem nem nome para descrever. Mas o seu corpo já reconhece. O corpo vive isso todos os dias. É aquela sensação que você não consegue relaxar de verdade. De que mesmo quando tudo está calmo, você está esperando a próxima crise. De que você acorda cansada de um sono que não descansou. De que você resolve, organiza, sustenta, cuida e mesmo assim não se sente bem. Nunca. E isso, ele tem um nome. E hoje eu vou te dar este nome. Porque quando você entende o que está acontecendo com você, tudo muda. E não é fraqueza, não é falta de amor próprio, não é falta nem de fé. É sobrevivência emocional. E você provavelmente está nesse estado há anos, sem saber. Olá, eu sou Elisa Fernanda, eu sou terapeuta cristã, psicanalista clínica, especialista em codependência e em dependência emocional. Mas a minha autoridade para falar o que eu vou falar hoje não veio de diploma, ele veio de dentro de casa, da minha casa. Eu casei com um homem que eu amava e ainda amo, com toda a força que eu tenho. E quando o vício entrou no nosso casamento, eu fiz tudo que uma mulher boa de família cristã. Eu orei, eu esperei, eu ajudei, eu cobri, eu tentei salvar. E em cada um desses anos, eu tinha certeza de que eu estava demonstrando meu amor, mas eu não estava. Eu estava sobrevivendo. Eu estava operando num modo emergência permanente. Um modo onde eu deixei de existir para mim e passei a existir em função do caos do outro. Meu marido, Júnior, ele tem mais de 12 anos de sobriedade hoje. E o nosso casamento, ele existe, sim, mas não foi o meu controle que o salvou. Não foi o meu amor que o curou. Foi quando eu parei de tentar e comecei a me entender. E hoje eu trabalho com centenas de mulheres que vivem exatamente onde eu já vivi. Mães, esposas, mulheres fortes por fora e destruídas por dentro. E o que eu vejo em todas elas é a mesma coisa. Elas não estão amando demais. Elas estão sobrevivendo emocionalmente. E elas nem sabem disso. E o que é sobrevivência emocional? Então vamos falar sobre isso e o que isso significa de verdade. Sobrevivência emocional é quando o seu sistema nervoso ele entra em um estado de alerta permanente e ele não sai mais dali. É quando o seu corpo e a sua mente aprende ao longo do tempo que o ambiente em que você está vivendo, ele é imprevisível, perigoso emocionalmente, totalmente instável. E aí, o que acontece? Você entra no modo sobrevivência, que é diferente do modo de viver. No modo sobrevivência, você nunca relaxa, nunca. Porque relaxar virou um risco, porque já aconteceu de você relaxar e tudo desmoronar. E no modo sobrevivência, você controla tudo. Não porque você é controladora de personalidade, mas porque o controle é a única forma que você encontrou de reduzir a ansiedade. No modo sobrevivência, você antecipa, você fica monitorando o comportamento do outro, o celular, o cheiro, a hora que ele chegou, o jeito em que ele olhou. E isso não é ciúme, isso é hiperalerta, hipervigilância. E o seu sistema nervoso está tentando se proteger de uma ameaça que já se repetiu muitas outras vezes. E no modo sobrevivência, você não sente paz, nem quando está tudo bem. Por quê? Porque o seu corpo ele não acredita mais
que tudo pode continuar bem. Você já viveu isso? Aquela sensação de que você está esperando a próxima crise, a próxima bomba explodir, mesmo quando está tudo quieto? Isso é sobrevivência emocional. E eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Esse estado, ele não é fraqueza. Ele foi uma resposta inteligente do seu organismo a uma situação real de instabilidade. O problema é que esse estado, ele não foi feito para durar anos. Ele foi feito para momentos de crise pontual. E quando isso fica permanente, ele vai te adoecendo, física e emocionalmente. Por que chamamos isso de amor? Agora vem a parte que parece ser a mais difícil de ouvir. A maioria das mulheres que chegam até mim, elas têm certeza de que o que elas estão sentindo é amor. É um amor muito grande, um amor que dói porque ele é intenso. E eu não vou dizer que esse amor ele não é real. Ele é real. Mas o que sustenta esse estado, o que faz você continuar neste ciclo, não é só o amor. É outra coisa misturada. E essa outra coisa tem a ver com medo. Medo de perder, medo do que pode acontecer com ele se você parar, medo de ser a culpada, medo de ter falhado, medo de ficar sozinha, medo de que se você soltar, tudo desmorona. E quando o amor ele se mistura com esse nível de medo, ele deixa de ser livre, ele vira uma corrente. Não é o amor que liberta, é o amor que aprisiona vocês dois. A psicanálise, ela chama isso de padrão de codependência. E codependência não é fraqueza de caráter, é um padrão relacional que se instala quando você aprende, muitas vezes, desde criança, que o seu valor ele está em cuidar do outro, em salvar, em sustentar. Você não escolheu isso conscientemente. Esse padrão ele foi se formando ao longo da sua vida, em sua família, em relacionamentos, em crenças que você foi absorvendo sobre o que é ser uma boa mulher, uma boa mãe, uma boa esposa. E hoje ele está tão incorporado em você que parece a sua identidade. Parece que sem esse papel de cuidadora, de salvadora, você não sabe quem você é. Mas deixa eu te fazer uma pergunta e eu quero, por gentileza, que você me responda com verdade, em silêncio, para você mesma. Quem é você fora desse relacionamento, fora desse problema, fora desse papel de salvadora? Se essa pergunta te deixou paralisada ou se a resposta não veio rápido, você entende agora o que eu estou falando. Tudo que eu estou falando aqui é o começo de um caminho. E eu sei que muitas de vocês estão neste ponto agora. Entenderam que tem algo errado, mas não sabem o que fazer com isso. E foi pensando nisso que eu criei o Protocolo da Esposa para tirar o marido do álcool ou das drogas. É um programa terapêutico que eu desenvolvi especificamente para esposas que vivem em relacionamentos atravessados por vícios e compulsões. Ele te dá um caminho estruturado para começar a sair do modo sobrevivência, sem precisar abandonar o seu casamento, sem precisar ter respostas para tudo agora. Se você quer esse próximo passo, ele está aqui na descrição deste vídeo. E o cupom para quem é do YouTube é YT25OFF, que vai garantir 25% de desconto. Agora, vamos voltar para a parte mais importante deste vídeo. Vamos falar da virada, sair da sobrevivência. A saída da sobrevivência emocional não é a separação, não é abandonar tudo, não é parar de amar, é uma postura. Sim, existe uma diferença enorme entre postura e abandono, e eu vou te explicar. Quando você está no modo sobrevivência, você reage. Tudo que você faz é em resposta ao comportamento do outro. Se ele bebe, você reage. Se ele recai, você reage. Se ele promete mudar, você reage esperançosa.
e ele quebra essa promessa, você reage com dor. E a sua vida inteira gira em torno do eixo dele. Você perdeu o seu próprio eixo. E a postura é quando você começa a agir a partir do seu próprio eixo, a partir dos seus próprios valores, dos seus próprios limites, da sua própria saúde emocional. E isso não significa frieza, não significa que você deixou de se importar, significa que você parou de se anular. Eu quero te dar 3 sinais concretos de que você está em modo sobrevivência, que começa a mudar quando você decide sair dele. Sinal 1. Você monitora o comportamento dele mais do que o seu próprio comportamento. Você sabe exatamente o que ele fez hoje, que horas chegou, o que ele bebeu, com quem ele falou, mas não consegue dizer como você está se sentindo. Você rastreou ele e se perdeu de você. Quando você começa a sair da sobrevivência, o foco ele volta para você, não de forma egoísta, mas de forma necessária. Você começa a se perguntar: o que eu preciso? O que está me fazendo bem? O que está me adoecendo? Sinal 2. Você sente que não pode existir os seus sentimentos. Você engole, você não fala, você guarda porque sabe se falar vai virar briga, vai complicar a situação, vai até piorar. Então você aprende a ser invisível emocionalmente, a existir sem ocupar espaço. E quando você começa a sair desse modo sobrevivência, você aprende que os seus sentimentos, ele tem lugar. Expressá-los não é fraqueza e nem provocação, é saúde emocional. Sinal 3, você acredita que a situação vai mudar se você fizer a coisa certa. Se eu rezar o suficiente, se eu não brigar, se eu apoiar mais, se eu for mais paciente, se eu fizer tudo certinho, ele muda. Isso é o que a gente chama de codependência. E é isso que ela faz com você. Ela te convence de que o resultado, ele depende de você, de que o controle está na sua mão. E sair da sobrevivência é entender de verdade, não só na teoria, que você não tem o poder de escolha sobre o outro. Você só tem o poder sobre a sua própria escolha. E essa compreensão, quando ela desce do intelectual para o emocional, quando ela deixa de ser somente uma frase, ela vira uma experiência interna e muda tudo. Não o casamento necessariamente, não o dependente. Ela muda você. Você que acaba mudando. E quando você muda, o ambiente todo ao redor não tem escolha senão responder diferente. E eu quero que você faça uma coisa antes de fechar esse vídeo. Me conta aqui nos comentários qual desses 3 sinais te tocou mais. Qual deles é o que você mais reconhece na sua própria vida agora? Eu leio cada comentário e muitas vezes uma resposta nos comentários já é o começo de uma virada. Você não está aqui por acaso. Você encontrou este vídeo porque algo dentro de você já sabe que não aguenta mais sobreviver. E essa percepção, essa consciência de que precisa mudar é o primeiro passo. E é o mais corajoso de todos. E o próximo passo, ele é concreto. Eu tenho uma aula gratuita que se chama Como Lidar com um Dependente Compulsivo. E ela está aqui, aparecendo em algum lugar desta tela. Assista agora. Ela vai te dar clareza sobre o que está acontecendo e o que você pode começar a fazer nos próximos dias. Não amanhã, não quando ele mudar. Eu estou dizendo agora. Te vejo lá. Mas lembre-se, você não nasceu para sobreviver emocionalmente. Você nasceu para ser brava.